Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre inflação, estagflação e deflação. Inflação a gente conhece super bem aqui no Brasil, sabe o problema que dá, né? Quer dizer, as pessoas mais jovens não têm muita noção do que a gente viveu, mas está tendo uma noção de que a gente talvez enfrente uma deflação. E acho que na cabeça das pessoas que não dominam muito essa questão econômica, deflação parece em princípio uma coisa boa, né? Vai reduzir o custo de vida das pessoas, etc. Mas por que está todo mundo preocupado com isso? Por que os países estão preocupados com isso? Não é por que os países eles colocam a taxa de juros com uma meta de inflação e não uma inflação zero? Né, com uma inflação de 2% em alguns lugares, aqui no Brasil 3,5%, 4%. Tá, me acompanha para a gente entender isso. Então, gente, as pessoas mais jovens não têm muita noção do que era a inflação no Brasil na década de 80 e 90. O caso do Brasil é um caso atípico no mundo, né? Porque a inflação do Brasil ela não era, ela era estrutural, ou seja, as nossas leis elas permitiam que a inflação fosse de 2.000% ao ano e as pessoas que tinham alguma proteção bancária não sentiam muito isso. E os orçamentos públicos eles se resolviam com a inflação, ou seja, se você deixasse de pagar por 15 dias uma conta pública qualquer, aquele valor já cairia. Inclusive os empresários que vendiam para o setor público já botavam dinheiro extra porque sabiam desse atraso, né? Inflação, todo mundo sabe mais ou menos o que é. Inflação é considerada um excesso de oferta monetária, quer dizer, tem dinheiro demais para a produção de menos, então as pessoas buscam comprar, melhorar a qualidade do consumo e existe uma dificuldade de fornecer para todas as pessoas isso. E a inflação acaba sendo gerada por conta do excesso, normalmente, né? Do excesso de demanda e a pouca capacidade de oferta. Só uma historinha pequena para quem não viveu aquela época da virada para o Plano Real, 1994. Eu lembro que você tem uma ideia de como é que era a situação da inflação? O meu pai comprou uma Brasília em 6 prestações. A quarta prestação era mais cara do que o preço da Brasília, porque não só a inflação era alta, mas os juros eram muito altos. Era um negócio horroroso. Né? E eu lembro que na época que passou para o Plano Real, ninguém acreditava, nunca acreditou que o Brasil ia conseguir sair daquele buraco inflacionário. Então eu lembro que uma amiga minha alugava um apartamento na Copacabana, perto da praia, que custava $900. Naquela época não era dólar, você nunca pôde colocar dólar no contrato, porém você tinha uma noção de que era $900, aí você transformava para a moeda da época, por exemplo, 5 mil alguma coisa, ia ser 5 mil durante 6 meses, que os contratos eram de 6 meses, né? E no final desse contrato, que começou como $900, terminava como $400, por causa da inflação corroída, porque o valor era no meio, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Né? E aí, quando vinha o novo contrato, você subia de novo para $900, então você tinha um preço médio, talvez uns $650. Como ninguém acreditava que a inflação ia ser controlada, os contratos continuaram a ser $900. Né? Só que a gente, quando fechava o contrato, a gente já estava prevendo que o preço dele ia baixar ao longo do tempo e que a gente ia conseguir pagar. Cara, todo mundo que tinha, naquele início do Plano Real, que tinha aluguel, ficou apertadíssimo, porque realmente deu jeito na inflação. Né? Então, esse tipo de inflação, a gente corre risco de voltar só se a gente mudar toda a nossa legislação de volta para aquela questão estrutural. Por que ter um pouco de inflação é bom? Porque uma boa parte da inflação está associada com inovações, com melhorias. Você pensa só na sua internet de 10 anos atrás, sua internet de hoje. Pensa só nas necessidades que você tem de transferência de dados, de velocidade, streaming. Em 2001, a gente, para pegar um arquivo de 1 mega, era um horror. Hoje em dia, você assiste um filme de gigas e todo mundo ao mesmo tempo. Quer dizer, pensa na necessidade. O preço disso não disparou. Se você pegar a qualidade que era há 10 anos, a qualidade que é hoje, deveria valer 1000 vezes mais, porque a qualidade é 1000 vezes melhor. Só que, obviamente, não foi isso que aconteceu. Então, esses investimentos de capital, eles fazem com que as coisas subam de preço devagar para se adequar ao interesse das pessoas. Pensa em outra coisa, por exemplo, a inflação médica, né? Inflação de remédio. Pra você ter uma ideia, o remédio que está todo mundo falando, inclusive para o Covid agora, que é o remédio anticoagulante, que evita os coágulos que o Covid cria, que ninguém sabe por que cria.
As pessoas estão tomando heparina, que é um remédio barato, de, sei lá, R$10 por um mês que você usa, né? É um remédiozinho de afinador de sangue. Esse remédio heparina, quando você tem um problema vascular de verdade, ele é uma porcaria, porque você tem que de 15 em 15 dias, ou às vezes de 7 em 7 dias, fazer um exame de sangue para saber o seu INR, que tem que estar entre 2 e 3, por exemplo. Senão o remédio não funciona. Foi criado um remédio chamado Xarelto, que é, acho que o Xarelto, se não me engano, hoje é o remédio que dá mais receita de todos os remédios do mundo em todos os lugares. Que é um remédio anticoagulante que não tem risco. Você pode tomar até overdose dele, que o risco é muito baixo. E você pode tomar ele sem fazer nenhum controle sanguíneo. Só que em vez de custar R$10 por mês, custa R$400 por mês. Tá? Então o que vai acontecendo, essa perseguição de ter um pouquinho de inflação, é que essa estimula as pessoas a soltar inovações, e inovações são mais caras. E as pessoas estão dispostas a pagar. Então, o que os governos e bancos centrais olham é isso. Né? Essa nossa capacidade de melhorar, de incrementar, de fazer investimento de capital. Quando começa um remédio como esse, ele começa caríssimo, depois desaba. Mesma coisa com videocassete. Lembra, videocassete na minha época, as pessoas mais jovens não vão saber disso, mas a gente alugava videocassete. O aluguel era um salário mínimo. Um salário mínimo em 95, 96. Quase ninguém tinha. Eu aluguei televisão, eu aluguei linha telefônica. Liguei linha telefônica por um salário mínimo, em 96 foi para meio salário mínimo, em 97 eu comprei por R$550. Então essas coisas vão mudando com muito investimento de capital. Né? Os caras custam bilhões e bilhões e bilhões de reais para poder vender um remédio mais caro. E aí tem essa inflação que é considerada saudável. O problema da deflação, quando a deflação é pontual, não é grave. O que seria uma deflação pontual? Por exemplo, uma mega competição entre telefônicas, prestadores de serviço, e essa mega competição fizesse com que eles baixassem os preços. Isso não é grave. Quando você tem uma deflação generalizada, qual é o problema dessa? Você está imaginando, mas não é bom baixar o preço? Lembra que eu falei por que o preço sobe? Porque as pessoas se esforçam para pagar um pouquinho mais caro por uma coisa melhor. As empresas fazem grandes investimentos de capital para cobrar um pouco mais caro, para melhorar a margem. Entendeu? Então a gente acha normal ter uma inflação pequena. No caso da deflação, ela nunca vem por um motivo virtuoso. Ela sempre vem por uma queda colossal no poder aquisitivo das pessoas. Tá? Então, se você pega, por exemplo, a queda do petróleo, que foi de $80 em média, 60 a $80, para 30, né? Pega uma indústria inteira de centenas de bilhões de dólares. Se ela passa a faturar 50%, 60% menos, são 50% menos de salários, porque ela demite, tá? São 50%, 60% menos de bônus, são 50%, 60% menos de dividendos. Quer dizer, quando você tem uma deflação de forma generalizada, porque a demanda está muito sofrida, as pessoas estão sem dinheiro, como no caso específico da Covid, agora a gente mandou fechar tudo, então, de fato, a demanda desabou e as pessoas precisam lutar. A competição continua existindo, né? Então o empresário ele precisa lutar com o outro para continuar vendendo para você, mesmo que você consuma metade. Eu acho que você que está na minha casa, na sua casa, você que está na sua casa, deve estar percebendo que você está conseguindo economizar, porque você não está comendo na rua, porque você não está saindo. Quer dizer, mesmo as pessoas que estão numa situação mais difícil devem perceber que mesmo o gasto delas pode ter caído. Se o seu gasto caiu 20%, 30%, significa que você não está disponibilizando aquele dinheiro para outros negócios. E se todos os negócios estão numa situação como essa, eles entram numa competição predatória, não é? Que os negócios vão acabar quebrando. A deflação, obviamente, não vai durar para sempre, não é? Mas ela pode durar o tempo suficiente para que muita gente quebre, que é o que aconteceu, por exemplo, o que aparentemente está acontecendo no mercado de gás de xisto nos Estados Unidos. Né? Acima de $40, $50, eles são altamente lucrativos. Né? Você tem uma ideia, os Estados Unidos, na época que a gente descobriu o pré-sal, os Estados Unidos produziam na faixa de 5 a 6 milhões de barris. Em 10 anos, nem isso, 8 anos, eles passaram a produzir 11, 12 e chegaram a ultrapassar a produção da Arábia Saudita. Por quê? Porque o petróleo estava muito caro. Então, quando você tem as coisas caras, a inflação rolando e tal, você tem um monte de gente produzindo que faz com que aquela coisa baixe. Mas a deflação é um caminho contrário, um caminho ruim. A deflação nunca é. A inflação pode ser por a gente melhorar demais o serviço e querer fazer com que as pessoas comprem um serviço muito melhor.
e o outro competindo comigo para que aquilo não fique tão caro. A inflação pode ser isso. A deflação, de forma quanto mais, a deflação que permanece por alguns meses ou anos, essa deflação normalmente é associada com uma devastação econômica. Tá? Então, por isso que as pessoas veem a deflação como um sinal de que a gente pode estar entrando numa recessão, numa depressão econômica, porque a deflação não tem motivos virtuosos. Localizada, pontual, ela pode ter. Né? Em um setor, em uma área, pode ter. Mas do ponto de vista geral, uma deflação global na economia por muito tempo, normalmente está associada a nada virtuoso, a uma queda brutal na demanda por falta de grana, falta de emprego, etc. Agora, falando rapidamente de estagflação, estagflação é um evento raríssimo em que você tem uma inflação alta, recorrente, e não tem crescimento econômico. Então, quer dizer, aquela inflação alta ela não está sendo gerada por uma qualidade melhor do seu serviço, por uma competitividade, por uma competição, porque a indústria melhorou, porque a indústria oferece mais produtos, porque a indústria fez um carro melhor, fez você trocou todas as lâmpadas da sua casa porque elas são mais econômicas ou iluminam melhor, etc. Não foi por isso. Não é? A estagflação mais conhecida, teve uma na Inglaterra, se não me engano, a primeira, se não me engano, e teve outra depois que foi devido ao choque do petróleo, que você teve, todo mundo era dependente de petróleo. Eu acho, inclusive, que a gente levou, depois desse choque do petróleo, a gente levou 20 anos, 20 ou 30 anos, para recuperar o consumo de petróleo que a gente tinha naquela época. Porque o americano, você deve lembrar dos filmes americanos, na década de 60, 70, os carros faziam 2 km por litro de gasolina. Então, os carros japoneses eram nada. Quando você vê uma crise de petróleo, com o petróleo subindo 10 vezes, 8 vezes, eu não lembro exatamente quanto subiu, e o preço da gasolina disparando, aí os caras começam a tentar fazer carros mais modernos, menores, etc. Então, demorou muito tempo. Só que essa crise do petróleo é uma coisa externa, que durou muito tempo, porque ela não tinha competição. A OPEP, os países produtores de petróleo, mandavam no preço. Então, o que aconteceu foi que a gente conseguiu ter uma inflação muito alta, recorrente, durante muito tempo, sem crescimento econômico. Porque a própria inflação, gerada por um evento externo, a própria inflação segurava as economias. Porque ninguém consegue, se você triplica ou quadruplica o preço do seu insumo para tudo, né? Para carro, para aquecimento, para indústria, para tudo, todo mundo perde margem. Todo mundo perdendo margem, todo mundo perde grana. Só que a inflação não baixa, porque eu preciso produzir e eu produzo com um insumo 4 vezes mais caro. Essa é a questão da estagflação. A gente sempre fala de aqui no Brasil tem estagflação e tal, mas eu acho bem improvável. O mais comum de acontecer no Brasil seria a gente retornar a uma inflação alta estrutural, o que não é a mesma coisa de estagflação. Inflação alta estrutural significa que eu começo a gerar gatilho de salário, gatilho de preço, gatilho de aumento de energia elétrica, gatilho disso, gatilho daquilo. Quer dizer, quando passou a inflação de 5%, todo mundo aumenta tudo. Aí você percebe que fica estrutural, né? Era mais ou menos assim como funcionava o Brasil. Só que naquela época a gente não tinha ninguém bancarizado. Então um grupo pequeno de pessoas, 5 a 10% da população, conseguia se proteger. O pobre, quando pegava o salário, ele comprava tudo de comida. Entendeu? Tudo que ele podia, ele comprava, porque 15 dias depois ele ia comprar muito menos. Então, a gente espera que isso não volte ao Brasil, mas não seria de fato uma estagflação, seria uma inflação estrutural. Quebra a lei de responsabilidade fiscal, quebra a regra de ouro, quebra o limite do teto e tal, quebra tudo isso, vai quebrando tudo isso, aí sim, a gente volta para uma... Seria a festa dos governos, infelizmente, porque eles voltariam a ter a facilidade de financiamento que eles tinham antes, mas seria o catastrófico no Brasil e catastrófico para as pessoas mais pobres. É isso, galera. Essas 3 coisinhas para vocês terem uma noção de como é que cada uma influencia a nossa vida, também um pouquinho da história de cada uma. Valeu!